Olá, crianças! Sejam muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual da nossa querida e amada escola. Podem entrar na nossa sala de aula virtual, fiquem à vontade e vamos começar agora a nossa primeira aula de português dessa semana, meus amores. Estejam aí preparados com os materiais escolares. Vamos utilizar o livro de gramática, lápis e borracha, crianças. Então, já se organizem aí com os materiais escolares. Já estou compartilhando com vocês aí na telinha a nossa agenda. Então, crianças, repetindo, vamos utilizar o livro de gramática. E para a sala, nós teremos aí, utilizaremos esse livro nas páginas 184, 185, 187 e 188. E para casa, será o mesmo livro nas páginas 186, 189, 190 e 191, ok? Então, crianças, peço que vocês abram o livro na página 184 do livro de gramática. Deixe o livro aí aberto, ok? Mas nós não vamos utilizar ele exatamente nesse momento. Deixe ele aberto já aí, prontinho, na página 184. Antes de nós utilizarmos esse livro na nossa aula de hoje, gostaria que vocês prestassem bem atenção na apresentação agora aqui dos slides. Esses slides, eles não estão aí, essas informações desses slides que eu vou apresentar agora para vocês, não estão aí no livro, ok? Por isso que eu pedi para você deixar aí o livro aberto na página 184, enquanto eu apresento essas informações aqui para vocês, que eu coloquei para ampliar o conhecimento de todos vocês sobre artigos, crianças. Exatamente, um assunto novo que nós estaremos abordando agora na nossa aula. Então, peço que vocês fiquem bem atentos, bem animados também, e vamos começar agora, ok? Então, crianças, artigos. Professora Andréa, o que é artigo? Artigo, meus amores, é uma palavra que vem antes do substantivo. Lembram dos substantivos? Então, os substantivos nós aprendemos nas aulas passadas, que são nomes de pessoas, animais, objetos. Nós aprendemos também que os substantivos, eles se dividem em comuns e próprios. Substantivos comuns sempre iniciam com letras minúsculas. Por quê? Porque fazem referência a nomes de pessoas, são substantivos comuns, por exemplo, cidade, menino, são palavras comuns. Quando eu falo menino, eu posso fazer referência a qualquer menino. Eu não estou definindo qual é esse menino. Então, ele inicia com letra minúscula. Quando eu falo cidade, essa palavra cidade, eu não estou determinando qual é a cidade. Por isso que o substantivo, o nome é comum. Porque pode ser, essa palavra cidade pode ser comum a qualquer cidade. Eu não estou especificando qual é a cidade. Diferente de substantivo próprio. O nome já faz essa referência, próprio. Por que é próprio? Porque é específico. Por exemplo, quando eu falo a palavra João, eu estou especificando o nome do menino. Percebem, crianças, a diferença? Então, menino é um substantivo comum, porque eu não estou determinando qual é o menino. Diferente de João, é o nome do menino, é um substantivo próprio. Eu estou especificando e inicia com letra maiúscula. Também, outro exemplo, como eu falei, cidade, substantivo comum, mas quando eu falo Fortaleza, é um substantivo próprio. Por quê? Porque eu estou especificando, determinando o nome da cidade. Não é qualquer cidade, eu já estou definindo o nome da cidade.
Por isso que o substantivo é próprio, porque é um nome próprio daquela cidade, é um nome específico. Ok, crianças? Então, percebem aí a diferença? E o substantivo, ele é muito amigo do artigo. É sim, em uma frase, o artigo sempre acompanha o substantivo, eles são super amigos. São sim, eles ficam ali juntinhos em uma frase. Então, os artigos, crianças, exatamente, vamos ler novamente aí o enunciado. A explicação. O artigo é uma palavra que vem antes do substantivo para dar a ele um sentido determinado ou indeterminado. Então, como eu falei para vocês, em uma frase, o artigo ele vem antes do substantivo e eles sempre caminham juntinhos, ok? Os artigos, crianças, é, eles podem ser considerados como definidos ou indefinidos, ok? Então, definidos, o nome já explica, é algo específico, eu estou determinando. E indefinido é que não tem uma definição. Vamos lá. Vamos conhecer agora os artigos definidos. São eles: o, a, os, as. De novo. O, a, os, as. Vou colocar aqui 3 frases como exemplos para que vocês possam entender melhor sobre os artigos definidos. A primeira frase, crianças, nós temos: aquele é o palhaço mais engraçado de todos. Vejam só que o artigo o está destacado na cor vermelha, tem uma setinha indicando aí na cor azul. Quando eu falo aquele é o palhaço mais engraçado de todos, eu estou determinando qual é o palhaço. Eu já estou indicando aquele. Aquele é o palhaço mais engraçado de todos. Ok, crianças? Por isso que o artigo é definido, porque eu estou definindo qual é o palhaço. Segunda frase: o show circense de ontem foi sensacional. Vejam só, destacado aí na cor vermelha, com a setinha azul indicando o artigo o. O show circense de ontem foi sensacional. Vejam só o artigo o. Por que o artigo o é definido? Porque eu estou definindo qual é o tipo de show. Não é qualquer show. É o show circense de ontem, ok, crianças? E na terceira frase nós temos: esta é a vizinha que trabalha no circo. Vejam só, destacado na cor vermelha, indicando aí na setinha azul, o artigo a. Esta é a vizinha que trabalha no circo, ou seja, esse artigo a também é definido. Por quê? Porque eu estou definindo qual é a vizinha. Não é qualquer vizinha, é a vizinha que trabalha no circo. Eu estou especificando que esta é a vizinha, ok, crianças? Então, percebam aí. Na primeira frase, nós temos: aquele é o palhaço mais engraçado de todos. Vejam só, crianças, o artigo o, ele está acompanhado do substantivo palhaço, como eu expliquei para vocês agora anteriormente, que o artigo ele é muito amigo do substantivo em uma frase. O artigo sempre acompanha o substantivo e ele sempre vem antes do substantivo em uma frase. Vejam só que o artigo o vem antes da palavra do substantivo palhaço, ok? Então, vejam só. E que o artigo o está acompanhando o substantivo palhaço em gênero e número. Gênero nós aprendemos nas aulas passadas que faz referência a masculino e feminino. E número faz referência a singular e plural. Então vejam só, crianças, a palavra palhaço, ela está no masculino. Palhaço.
Portanto, o artigo também tem que acompanhar no masculino. Ó, eu não posso dizer a palhaço. Está errado. O correto é acompanhar também o substantivo no masculino. E no singular, no caso, palhaço está no singular. Só é um palhaço. Portanto, se eu tivesse colocado assim, os palhaços, estaria errado. Por quê? Porque o artigo correto, ele tem que acompanhar o substantivo, nesse caso aí, também no singular. Se o substantivo palhaço está no masculino e no singular, o artigo o também tem que acompanhar. Nesse caso aí tem que ser o, também no masculino e singular. Ok, crianças? Então, agora vamos para os indefinidos. Artigos indefinidos. São eles uma, uns, umas. Novamente, uma, uns, umas. Coloquei aí mais 3 frases para vocês entenderem como exemplo sobre os artigos indefinidos. Vejam só a primeira frase. Aquele circo tem uns palhaços bem engraçados. Vejam só o artigo uns, destacado aí na cor vermelha, indicando aí na setinha azul. Crianças, quando eu falo aquele circo tem uns palhaços bem engraçados, eu não estou determinando qual é o palhaço mais engraçado. Eu estou apenas informando que aquele circo tem uns palhaços, ou seja, tem vários palhaços, tem alguns palhaços engraçados, mas eu não estou determinando, eu não estou definindo qual é o palhaço mais engraçado. Por isso que esse artigo uns é considerado como indefinido. Por quê? Porque eu não estou definindo qual é, nesse caso aí, o palhaço mais engraçado. Ok? Entenderam, crianças, a diferença de artigo definido para indefinido? Nesse caso do indefinido, nós não temos uma definição. Vejam só no segundo exemplo. Eu sempre quis ver um show circense. Vejam só o artigo 1, destacado na cor vermelha, indicado na setinha azul. Quando eu falo, crianças, eu sempre quis ver um show circense, eu não estou especificando qual é o show circense. Pode ser qualquer show circense, ok? Pode ser qualquer show circense, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer dia. Eu não estou determinando, eu não estou definindo qual é o show. Na terceira frase, tenho uma vizinha que trabalha no circo. Vejam só aí, destacado na cor vermelha, o artigo uma. Tenho uma vizinha que trabalha no circo. Quando eu falo uma vizinha, eu não estou determinando, eu não estou definindo qual é a vizinha. Pode ser qualquer vizinha, ok? Pode ser a vizinha da direita, pode ser a vizinha da esquerda, pode ser a vizinha da frente, pode ser a vizinha de trás. Ok, crianças? Então, eu não estou definindo qual é a vizinha. Por isso que esse artigo uma é indefinido, porque eu não estou definindo qual é a vizinha. Percebem, crianças? Diferente se eu dissesse assim, a minha vizinha do lado direito é muito minha amiga. Então, a minha vizinha. Por isso que eu utilizei o artigo a, definido, porque eu estou definindo que aquela vizinha do meu lado direito, eu estou definindo qual é a vizinha. Diferente quando eu digo tenho uma vizinha.
Então, se eu digo tenho uma vizinha, pode ser qualquer vizinha. Ok, crianças? Então, por isso que os artigos são separados em definidos, que são quais? Os definidos, o, a, os, as. São artigos que definem um substantivo. E esses artigos sempre vêm antes dos substantivos, acompanhando sempre os substantivos em seu gênero, masculino ou feminino, plural ou singular. E nós temos também os artigos indefinidos, que não têm uma definição do substantivo. São eles uma, uns, umas, crianças. Mostrei aí os exemplos para vocês. Vejam só na primeira frase. Aquele circo tem uns palhaços bem engraçados. Vejam só que o artigo uns está antes do substantivo palhaços. E vejam só também que o artigo uns está acompanhando o substantivo palhaços em gênero e número, ou seja, no masculino e no plural. Por quê? Porque o substantivo palhaços está no masculino, sós, e no plural, termina em S. Portanto, o artigo correto tem que ser uns. Por quê? Porque tem que acompanhar o substantivo no masculino e no plural. Ok, meus amores? Então, é importante relembrar que o artigo, ele indica gênero do substantivo, masculino e feminino, e o artigo também indica o número dos substantivos, plural ou singular. Então, resumindo, os artigos, eles sempre acompanham o substantivo em uma frase. Ou seja, os artigos, eles são registrados antes dos substantivos em uma frase e acompanham sempre o substantivo no masculino ou feminino, plural e singular. Os artigos definidos, eles definem os substantivos, são eles o, a, os, as, e os artigos indefinidos, eles não têm uma definição do substantivo e acompanham sempre no masculino ou feminino, plural ou singular. Indefinidos são uma, uns, umas. Agora sim, crianças, vamos agora, de fato, utilizar o livro, nosso livro de gramática agora, na página 184. Coloquem aí, página 184, e acompanhem a leitura aí de casa. Eu vou ler aqui esse textinho, então vocês leiam também aí da casa de vocês, ok? Então vamos lá. Você gosta de frutas? Leia o nome de algumas delas. Vejam só o título, As Frutas. Iniciando com o espaço do parágrafo, letra maiúscula, estão vendo? Então, vamos lá. As frutas do Brasil, além das silvestres, constituem uma das fontes de alimentação do povo. A banana, a jaca, a fruta-pão, a melancia, o abacate, o mamão, o abacaxi, o coco e tantas mais. Outras são regalos para serem chupadas ou para refrescos e sorvetes. Caju, o cupuaçu, o umbu, cujo suco misturado com leite é tão apreciado. A laranja, etc. E numerosíssimas as que servem para doces e compotas, como, por exemplo, a goiaba, o marmelo e a banana. Então, crianças, primeira questão. O assunto do texto é:
sobre as frutas brasileiras ou o valor das frutas na alimentação. Vamos ler novamente, porque a primeira leitura sempre é para conhecer e a segunda leitura é para compreender e não errar a resposta. Então, vamos ler novamente. As frutas do Brasil, além das silvestres, constituem uma das fontes da alimentação do povo. Então, o texto aí está explicando que as frutas, elas servem como fonte de alimentação do povo, das pessoas. E explica aí, exemplifica aí várias frutas, vários exemplos de frutas. A banana, a jaca, a fruta-pão, a melancia, o abacate, o mamão, o abacaxi, o coco e tantas mais. Outras são regalos, ele explica aí que algumas são regalos para serem chupadas, outras servem para refrescos e sorvetes. O caju, o cupuaçu, o umbu, cujo suco misturado com leite é tão apreciado. A laranja e numerosíssimas as que servem para doces e compotas, como, por exemplo, a goiaba, o marmelo e a banana. Então, esse assunto desse texto, ele fala sobre as frutas brasileiras ou o valor das frutas na alimentação. Resposta é a segunda opção, crianças. Vocês vão marcar um X na resposta que indica o valor das frutas na alimentação, exatamente. O texto, ele não fala só das frutas brasileiras, ele explica o valor dessas frutas, a importância dessas frutas na alimentação. Ok, crianças? Então, vamos aí seguindo. Questão 2, ainda na página 184. Crianças, acompanhe aí. Releia esta frase do texto e observe os substantivos destacados. Vejam só. Temos aí as frutas no Brasil, além das silvestres, constituem uma das fontes da alimentação do povo. A banana, a jaca, a fruta-pão, a melancia, ou abacate, ou mamão, ou abacaxi, ou coco e tantas mais. Então, pergunta aí. Letra A. Quais são as palavras que acompanham os substantivos destacados? Olha só, crianças, eu destaquei aí na cor azul todos os substantivos, que são eles: frutas, melancia, abacate, banana, mamão, jaca, abacaxi, fruta-pão e coco. Então, todos os substantivos estão circulados aí na cor azul. E eu coloquei aí um triângulozinho nos artigos, crianças. Exatamente o assunto que nós estamos abordando hoje. Artigos. Nós aprendemos agora há pouquinho sobre os artigos definidos e os indefinidos. E nós aprendemos também que os artigos sempre vêm antes dos substantivos. Então, nesse caso, os artigos, vejam só, eles estão aí dentro de cada triângulozinho desse na cor vermelha. Vejam só, o primeiro artigo, as, ele está acompanhando o substantivo frutas, ok? Vejam só que o as está acompanhando o substantivo também no feminino e no plural, frutas. Então, o artigo é as. Então, crianças, vejam só, na palavra banana, qual é o artigo que acompanha aí a palavra, o substantivo banana? O artigo a banana. Qual é o artigo que acompanha o substantivo jaca? O artigo a jaca. Qual é o artigo que acompanha o substantivo fruta-pão? A. Qual é o artigo que acompanha a melancia? A melancia. Artigo que acompanha abacate? O abacate. Mamão? O mamão. Abacaxi? O abacaxi. Coco? O coco. Então, vejam só, crianças, que os substantivos estão circulados na cor azul e os artigos estão aí dentro de cada triângulozinho desse na cor vermelha.
Isso eu coloquei para vocês perceberem que os artigos, em uma determinada frase, em um determinado texto, eles sempre antecedem os substantivos, eles sempre acompanham os substantivos, no singular ou plural, feminino ou masculino. Então, crianças, qual é a pergunta do item A? Quais são as palavras que acompanham os substantivos destacados? São os artigos. Quais são eles? Nesse caso aí, desse texto, desse trechinho aí do texto, são as, o e a. São os artigos as, o e a, ok? Temos aí os artigos as, que antecede o substantivo frutas, e os outros artigos nos outros substantivos, que são o ou a, ok? Então, essa é a resposta da letra A. Quais são as palavras que acompanham os substantivos destacados? No caso aí de vocês, estão destacados em negrito, na cor preta, né? Frutas, banana, jaca, fruta-pão, melancia, abacate, mamão, abacaxi e coco. Então, quais são as palavras que acompanham esses substantivos destacados aí em negrito? No meu caso, eu circulei de azul para vocês entenderem melhor. Então, são exatamente os artigos, que são eles as, o e a. Letra B. Essas palavras, crianças, elas indicam características dos substantivos ou elas indicam se os substantivos são masculinos ou femininos e se estão no singular ou no plural? Resposta, segunda opção. Então, essas palavras, que palavras, professora Andréa? Os artigos. Os artigos as, o, a, eles indicam se os substantivos são masculinos ou femininos e se estão no singular ou plural, ok? Então, essas palavras, ou seja, esses artigos, as, o, a, eles indicam se os substantivos são masculinos ou femininos e se estão no singular ou no plural. E foi exatamente o que eu expliquei para vocês anteriormente, ok? Então, estão aí as respostas. Copiem direitinho, façam direitinho com a letra linda. Crianças, agora vocês coloquem aí na página 185, as palavras que acompanham o substantivo e podem ajudar a indicar se ele é masculino ou feminino, se está no singular ou no plural, são chamadas de artigos. Então, nós aprendemos o quê? Que os artigos são o, a, os, as, que são os definidos, e os indefinidos são uma, uns, umas. Ok, meus amores? Então, estamos aí reforçando sobre o assunto do artigo, nessa parte aqui da página 185. Então, vamos relembrar novamente. Artigos eles sempre acompanham os substantivos em uma frase. Os artigos vêm antes dos substantivos e eles podem ser definidos ou indefinidos. Os definidos são o, a, os, as, e os indefinidos são uma, uns, umas. E tem que ter o cuidado de colocar o artigo correto no substantivo correto. Vocês têm que perceber se o substantivo está no singular ou plural, ou masculino ou feminino, para que o artigo também acompanhe o substantivo no masculino ou no plural, no feminino, no masculino ou feminino, no singular ou plural. Ok, crianças? Então, meus amores, continuando aí na página 185, questão 3. Escreva na frente de cada substantivo
o artigo que aparece no texto. Então, vejam só aí, nós temos esses quadrinhos. O primeiro quadro do lado esquerdo, nós temos a parte do artigo, a coluna do artigo e a coluna do substantivo. Então, vejam só, os substantivos que estão aí escritos nas colunas são exatamente substantivos do texto que nós lemos sobre as frutas. Então, crianças, vejam só, nós vamos colocar o quê? Nós vamos escrever antes de cada substantivo desse que está escrito aí na coluna dos substantivos, nós vamos escrever o artigo que acompanha cada substantivo desse, ou seja, o artigo que vem antes de cada substantivo desse. Então, vamos lá. Qual é o substantivo? Qual é o artigo? Qual é o artigo que vem antes do substantivo abacaxi? Resposta: O. Muito bem. Qual é o artigo que vem antes do substantivo banana? A banana. Eu não posso dizer o banana, porque, no caso, a banana está aí no feminino e no singular. Então, o artigo também tem que acompanhar o substantivo, nesse caso aí, no feminino e no singular. A banana. Qual é o artigo, crianças, que vem antes do substantivo jaca? A jaca, muito bem. E qual é o artigo que vem antes do substantivo frutas? As frutas. Então, se eu colocasse a frutas, estaria errado. Por quê? Porque frutas é um substantivo que está no feminino e no plural. Portanto, o artigo também deve acompanhar no feminino e no plural as frutas. Então, agora nós devemos fazer um X nos artigos que você escreveu. Nós escrevemos quais artigos? O, a, as. Ok? Nós escrevemos os artigos o, a, as. Então, nós escrevemos aí os artigos no feminino e no singular? Sim, no feminino e no singular, o artigo a. Então, marca o X. Nós escrevemos algum artigo no masculino e no plural? No caso, o artigo masculino e no plural é o os. Nós escrevemos algum artigo os aí nesse caso? Não, então não marca. Nós escrevemos algum artigo no feminino e no plural? Sim, as. As está no feminino e plural, então marca o X. Nós escrevemos algum artigo que está no masculino e no singular? Sim, o. O, no caso, o abacaxi. Esse o é o artigo que está no masculino e no singular. Então, marca o X também. Então, você vai marcar aí o X nos quadrinhos, que indica os artigos no feminino e no singular, feminino no plural e masculino no singular. Então, crianças, estão aí as respostas. Muito fácil, muito fácil. Então, agora, vocês vão colocar aí o livro, as páginas, crianças, a página 186 é para casa, ok? Vocês vão fazer em casa, vocês vão fazer como atividade de casa. E coloquem agora aí, para continuarmos aí atividades de sala, na página 187, é sobre a ortografia do quá, qué, qui. Ok, crianças? Que o A, que o E, que o I. Então, coloquem aí na página 187. Na verdade, nós já estudamos sobre essa ortografia lá no livro de português linguagens, crianças, lembram? Então, nós vamos estar aqui relembrando, reforçando sobre esse assunto e vamos exercitar algumas questões, alguns exercícios como forma de revisão, agora aqui no livro de gramática, ok, crianças? Então, vejam só, acompanhem de casa, página 187, leia este texto e observe as palavras destacadas.
A barraquinha, é o título do texto. Vem, 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 sinhazinha, vem pra voar. Vem, 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 sinhazinha, na barraquinha comprar. Pé de moleque queimado, cana, aipim, batatinha, ó quanta coisa gostosa. Para você, sinhazinha. Vejam só, crianças, é uma poesia, tem até rima, né? Uma cantiga popular, na verdade, que é uma poesia. Então, vejam só, crianças, vamos ler novamente a segunda leitura para compreender. Vem, 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 sinhazinha, vem para provar. Vem, vem, sinhazinha, na barraquinha comprar. Pé de moleque queimado, cana, aipim, batatinha. Ó, quanta coisa gostosa para você, sinhazinha. Então, crianças, vejam só aí, ainda na página 187, vamos aplicar a atividade. Primeira questão. Releia em voz alta estas palavras do texto e observe as letras destacadas. Então, eu vou ler aqui e você lê aí de casa em voz alta. Olha só as palavras. Barraquinha queimado. Novamente. Barraquinha queimado. Ao falar essas palavras, você pronunciou a letra U ou não pronunciou a letra U? Por exemplo, na palavra barraquinha, nós lemos barraquinha ou barracuinha? Barraquinha. Então, não foi pronunciado a letra U. Agora, leia em voz alta esta outra palavra do texto. Quanta. Quanta. Ao falar essa palavra, você pronunciou a letra U ou não pronunciou a letra U? Resposta: pronunciamos a letra U. Saiu o som do U. Ó. Quanta. Quanta. Diferente de canta. Então, nessa palavra quanta, nós ouvimos o som da letra U. Diferente das palavras barraquinha e queimado. Nós não escutamos o som da letra U. Então, crianças, vocês lembram lá dos dígrafos? Os dígrafos Q, RR, SS, LH, NH, LH, QU. Então, nesse caso do QU, nas palavras barraquinha e queimada, são consideradas como os dígrafos, lembram? Por quê? Porque nós não escutamos, no caso aí, o dígrafo, lembram? Que são duas letras, no caso aí, QU, mas quando nós falamos, quando nós pronunciamos a palavra, só sai o som apenas de uma letra. Nesse caso, quinha, só sai o som do que, não sai o som do U, né? Então, no caso de quanta, não é dígrafo, por quê? Porque nós escutamos o som das duas letras, que e U. Quanta. Então, meus amores, coloquem agora na página 188, questão 3. Encontre e escreva mais uma palavra do texto com a sílaba que. Então, vamos lá no texto. Qual é a palavra com a sílaba que? Qual é, crianças? Resposta: moleque. Então, nós encontramos aí e escrevemos mais uma palavra do texto com a sílaba que-u-e, moleque. Quando nós lemos moleque, nós não escutamos o som da vogal U. Ok? Então, esse QU aí, de moleque, QU, é um dígrafo.
Então, leia os substantivos a seguir e separe-os nas colunas corretas. Veja o exemplo. Temos aí quais são as palavras, quais são os substantivos que estão aí nesse retângulo. Vamos lá. Esquilo, muriqui, periquito, coati, queijadinha, queijo, queixada, quero-quero, quiabo, quibe, quibebe. Nós temos aí esse quadro aí dos animais. Temos a coluna do que o a, que o é, que o i. Nós temos aí o exemplo da palavra coati. No caso, substantivo, é um tipo de animal. Coati, ele foi escrito na coluna correta, exatamente. Na coluna do que o a. Por quê? Porque era escrito coati com que o a. Agora, nós vamos seguir esse exemplo. Nós vamos colocar os substantivos do quadro acima, exatamente nas colunas corretas. Na coluna do que o é e na coluna do que o i. E se ainda tiver do que o a também. Então, vamos lá. Na coluna do que o é, nós temos quero, quero. Ok, crianças, quero, quero. Quero, quero, crianças, é um tipo de ave. Vejam só, coloquei até aí na telinha o desenho desse animalzinho lindinho, né? Quero, quero, é um tipo de ave, ok? Temos aí queixada, que também é escrita com que-u-é. Queixada, crianças, para quem não sabe, para quem não conhece, também é um tipo de animal. É um conhecido como porco do mato. Eles vivem na América do Norte, Central e Sul. Na América do Norte, América Central e América do Sul. Então, é conhecido, esse queixada é conhecido como porco do mato. E agora, na coluna do QI, nós temos o esquilo, que também é um tipo de animal, periquito, que também é um tipo de animal, um tipo de ave, vocês conhecem, e temos o muriqui, que, para quem não sabe, é um tipo de macaco, é conhecido como o maior macaco das Américas, o muriqui. Ok, crianças, então, estão aí. Nós colocamos aí, escrevemos os substantivos, nesse caso, no quadro dos substantivos de animais, nas colunas corretas. Na coluna do que o é, quero, quero e queixado. Na coluna do que o i, esquilo, periquito e muriqui. Ok, crianças? Agora, vamos colocar na coluna de alimentos. Vamos lá. QA, tem alguma, crianças? Algum alimento com essa ortografia do QA? Não. E QE? Temos queijo, queijadinha, QE. Todas as duas palavras são escritas com QE. E QI, temos quiabo, para quem não sabe, é um alimento muito utilizado em saladas. Temos aí o quibe, que é um tipo de bolinho de massa, que pode ser recheado geralmente é recheado com carne. Tem muito no Habib's, né, crianças? E temos o quibe, o quibebe, né? O quibebe, que é o quê? É um prato de origem africana, típico da culinária brasileira também. É como que uma espécie de purê de abóbora, ok? Quibebe, ok, crianças? Então, agora responda. Letra A. Qual coluna ficou vazia? Qual coluna ficou vazia, crianças? A coluna do nome de alimentos com que o A nós não temos. Então, ficou vazia. E qual é o nome do animal com a sílaba que o A? Qual é o nome do animal com a sílaba que o A? Quati. Ok, crianças, então estão aí as respostas da quarta questão da página 188, meus amores.
Página 188, nós encerramos aí, no caso, esse estudo da ortografia do QA, QE, QI. Ok, crianças? Na verdade, o nosso assunto de hoje foram dois, né? Sobre os artigos e sobre a ortografia do QA, QE, QI. E que nós aprendemos que podem ser considerados como dígrafos, quando nós não escutamos o som da vogal U, nesse caso, e quando nós escutamos, não é dígrafo, ok, criança? Quando nós escutamos o som das duas letras, no caso aqui, do quati, ó, quati, da palavra quanta, nós escutamos o som do Q e do U. Então, não é dígrafo. No caso da barraquinha queimado, nós escutamos só o som da letra Q. Nós não escutamos o som da vogal U. Então, é considerado como dígrafo, ok, meus amores? E não esqueçam, crianças, de fazer atividades de casa, ok? Atividades de casa desse mesmo livro, nas páginas 186, 189 e 190, crianças. Não deixem de fazer, ok? E nós encerramos por aqui o nosso assunto de hoje sobre artigos, sobre essa ortografia, que na verdade essa ortografia nós já conhecíamos, nós apenas relembramos aqui e aplicamos a atividade no livro de gramática. Crianças, fiquem bem. Não esqueçam de fazer atividades de casa para nós corrigirmos na próxima aula, ok? Na nossa próxima aula de português, vamos realizar a correção dessa atividade de casa. Fiquem bem, cuidem-se, estudem. Receba aí o meu beijo virtual e até a próxima aula.